fundo árabe anuncia investimento no Brasil e assim, será que o Vitória poderia ser um dos clubes que ele teria interesse em comprar, né? Até porque seria um valor bem interessante, inclusive até o próprio Fábio Mota já falou sobre questões de valores. Se o Bahia for 1 bilhão, né, o Vitória vale 3 bilhões, essa matéria é bem recente, em maio, né, desse ano de 2024. E o que temos de real, de atualização? Inclusive agora em novembro vamos ter uma definição desse futuro do Vitória, obviamente, né, se passando muito da projeção de ficar na Série A ou se for rebaixado para a Série B. E também desse aprovação, né, de 218 milhões de reais do orçamento, o que mostra, né, que o clube tem um potencial de faturamento muito interessante, beleza? Só antes de falar sobre tudo isso aqui, aproveite para deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot. Conto com a ajuda de vocês, torcedores aqui do Vitória, para chegarmos em 61 mil inscritos. Quem sabe agora nesse mês de outubro, né, já dá pra gente bater essa marca. Lembrando que nós fazemos vídeos todos os dias do Vitória, do Paysandu, do Remo, do Santa Cruz. Ou seja, é um canal de notícias dos clubes fora do eixo, né? Então se você puder deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante. Então, vamos começar. Que história é essa, né, Gustavo? O Fundo da Arábia Saudita anuncia investimento no Brasil, né? Então, ele fala sobre essa questão, né, de que vai investir em diversos setores, tá, gente? Até porque tem muito dinheiro, né? Então pode realmente investir em várias questões. E esse investimento no Brasil é somente futebol, Gustavo? Não. Tanto que essa matéria aqui que eu peguei da CNN Brasil fala sobre o investimento, né, que vai ser, no caso de saneamento, energia, estrutura, algumas empresas e tudo mais. Então não é referente a apenas futebol, tá? Mas um dos objetivos seria, obviamente, futebol, até porque é uma das maiores, vamos colocar assim, né, nos maiores feitos do Brasil e de esportes no mundo. A relevância que o futebol tem é incomparável. E aqui eles falam, né, que iria focar nesse primeiro momento no Rio de Janeiro. E aqui, ó, fala, ó, Arábia Saudita planeja investimento em clube de futebol no Brasil. Os árabes estão interessados apenas em times de São Paulo e do Rio de Janeiro, que na minha opinião pode ser uma grande bobagem, tá? Por quê? Então, se fosse assim, o Grupo City, que também é da Arábia Saudita, né? O pessoal de lá são, pessoal do Catar, pessoal dos Emirados. Eles então compraram um time do Nordeste, então porque, vamos colocar assim, realmente não tinha opção do Sudeste? Tinha, né? O Botafogo, o Vasco, por exemplo, que viraram SAF antes. Tinha, obviamente. Então não acho que só vamos comprar, por exemplo, time de São Paulo e do Rio, sendo que o maior grupo, né, de futebol de times SAFs no Brasil, do mundo, quer dizer, tem um time no Brasil, na Bahia. Então o Vitória, na minha opinião, cara, quando comprou o Bahia por 1 bilhão, você pode chegar no investidor e falar, olha, a gente quer no mínimo 0,5 vezes isso aqui, né? Então, vamos colocar assim, 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 700. E até o próprio Fábio Mota fala disso. Então, na hora foi ruim, né? Ninguém quer ver se o rival sendo comprado pelo Grupo City, mas no médio e longo prazo eu vejo que o Vitória vai ser vendido com valor. Por quê? Então vamos lá. Então um grupo ali, por exemplo, o Red Bull já tem time aqui no Brasil, beleza? O Red Bull e o Grupo City são os mais rivais, né, no mundo no geral. Mas, por exemplo, vamos supor que um fundo lá do Catar, que tem um PSG, queira comprar um time. Se o Grupo City avaliou que um time, por exemplo, no estado da Bahia é uma boa opção, e o Vitória com uma torcida gigante que tem, vocês não concordam comigo que já vai ter uma ligação ali e um favorecimento, né, para valorização de mercado muito interessante? Então, eu acho que no final das contas não é só Rio de Janeiro e São Paulo, muito pelo contrário, né? Então, assim, antes de falar disso aqui para vocês, eu quero mostrar as cotações para os próximos jogos. Eu tô gravando esse vídeo, gente, com antecedência, então desculpa aí se tiver com algum jogo aqui atrasado, mas a esportiva que eu mais gosto disso eu tô gravando esse dia 25, já tem cotação aqui, ó, para os jogos do Vitória. No próximo dia 5 contra o Atlético Mineiro fora, tem também jogos aqui, ó, do Bahia, vamos apostar então pro Flamengo vencer em casa e o Atlético Mineiro perder, né, pro Vitória, pagando então 14,84. Pô, uma cotação dessa eu posso colocar aqui R$3 e voltar 44, hein? Rapaz, tá feita aqui a aposta. Para você começar, o link aqui da esportiva sempre fica embaixo na descrição. Onde que é a descrição, Gustavo? Ó, todo esse vídeo aqui, abaixo aqui um pouquinho, vai estar aqui, ó, Esportiva VIP. Só clicar lá e começar hoje mesmo, beleza? Então, vamos dar sequência aqui no vídeo, nessa análise. Fala aqui o Fábio Mota, então, sobre essa questão do valor de mercado. Tá aqui, ó. Fábio Mota sobre SAF. Se o Bahia for 1 bilhão, o Vitória vale 3 bilhões de reais, quando foi questionado, né, dessa questão, e aproveitou para dar uma alfinetada no rival, né? Então ele fala justamente sobre isso, em entrevista recente. Ele falou que, ó, zero vontade de ser SAF. Você está querendo que eu venda, né, o Vitória por 300 milhões? Arruma outro presidente.
precisamos parar, né, de pensar e começar a discussão. Se o Bahia for 1 bilhão, o preço do Vitória é uns 3 bilhões. Mas se chegar hoje com valor, não compra, né? Não está a hora de vender o Vitória. Ele já falou isso várias vezes, né? Desde quando tinha saído da Série C para a Série B, da Série B para a Série A. Na minha opinião, se o Vitória fica mais um ano na Série A e consegue equilibrar suas contas e aparece, obviamente, um bom investidor, aí é o momento. Se não aparecer, vai ficar igual o Fortaleza e o Atlético. Não tem problema. Mas tem uma boa gestão, né? E quando aparecer o comprador certo, perfeito. Ele fala que não tem possibilidade sobre a BetSat, né, ser SAF. O Vitória não tem, né, nenhuma conversa sobre SAF nesse momento. Propostas vieram, né, uma série, propostas de 200 milhões, 300 milhões, não queremos nem olhar. O cara queria comprar, né, o Vitória na Série C e quando chegasse na Série A valeria 2 bilhões. E ele fala, né, que ia comprar por 10%, 200 milhões de reais. E é verdade, viu? Ia realmente ser um baita investimento para quem fizesse isso. E aqui, ó. Ele fala também, né, que os times que viraram SAF não tinham muita solução, que já eram times quebrados e tudo mais, e eu concordo também, tá? Os times que viraram SAF é igual aqui no Brasil, quando alguém inventa de fazer um negócio próprio, né? Muito mais no desespero ali mesmo do que quando você já está bem estabilizado e tenta fazer algo próprio, né? Então, os times que estavam mais precisando, o time que eu torço é o Cruzeiro, por exemplo, foi um dos primeiros a fazer e já era de se esperar, beleza? E aí, o que temos, né, Gustavo? Agora, de oficial para SAF nesse momento. Vitória terá nova reunião em novembro para discutir modelo da SAF, ou seja, o Fábio Mota tem interesse, mas desde que seja um modelo que favoreça o Vitória, ou seja, não vendendo 90%, 80%, mas que o Vitória tenha, né, uma autonomia também nessa questão. E vale lembrar, ele critica bastante esses modelos, né, às vezes de comprar o clube por 1 bilhão de reais, sendo que realmente, né, uma base do Vitória, por exemplo, em 20 anos, quantos milhões vão sair dali, bilhões realmente, em venda de jogadores, né? Vitória, nos últimos anos, que está ruim para revelar bons jogadores, mas se você pega aí no histórico de 20 anos para cá, pô, foram vários craques que saíram então do seu centro de treinamentos, então pode ser uma boa opção aí pro Leão no médio e longo prazo, né? Então ele fala aqui, ó, um dos modelos analisados pelo Vitória é o que mantém a associação como majoritário, permitindo que ele receba investimentos e continue com a maior parcela da sociedade. Como fez, né, o Fortaleza, que pretende vender, né, apenas 20% das ações para seguir com o comando total do futebol. Isso aqui, ó, é uma coisa que é o seguinte, se for um grupo muito interessante com repertório, compensa você abrir mão e vender um percentual maior. Caso contrário, não. A grande questão é, vamos colocar, se o Vitória então está avaliado em 2 bilhões de reais, ao invés de você vender então, se vale 2 bilhões, 10% seria 200 milhões de reais. Você vai vender esses 10%, vamos colocar assim, às vezes por 100, 120. Por quê? Você não concorda comigo, né? Que o investidor também não vai ter medo de olhar para uma gestão e pensar, cara, se eu coloco esse dinheiro aqui e esse presidente então vai lá e quer comprar um jogador com esse dinheiro que está aqui e não reinvestir, por exemplo. Imagina, né? Então, na minha opinião, para que isso seja possível, vai ter que realmente os clubes virarem um tipo de, não só SAF, clube empresa, né? Falar que a empresa é muito fácil, mas ser uma empresa que é realmente difícil, né? Então, vamos colocar assim, o Fábio Mota está fazendo um trabalho sensacional, beleza. Vamos colocar, o Atlético Paranaense tem feito um trabalho excelente. Quando o Petralha sair, vai assumir um outro presidente com essa mesma filosofia? Porque senão acaba que você vender esses 20% no mercado vai ser às vezes com um valor muito menor, porque geralmente, né, os investidores não vão ter confiança quem que vai ser esse sucessor. Então você preparando uma linhagem ali, ó, realmente pessoas que entendem de futebol, sempre capacitada, voltado para o clube também, né, gerar esse dinheiro próprio. E naturalmente tem lucro, né? O Palmeiras mesmo ganhando tudo nesses últimos anos, vendendo um monte de jogador, contratando um monte também nessa temporada. Ainda assim vai terminar com lucro na temporada de 100 milhões, 200 milhões de reais. Tem muitas empresas no Brasil que não chegam nem perto disso, né? Abertas na bolsa, por exemplo, e aí recebe esses dinheiros de investidores. Então, eu acho que sim, fazendo um trabalho igual o Fortaleza ou o Atlético Paranaense fazem, mas deixando claro quem vai ser essa sucessão, daqui a um tempo também com, né, um pouco mais de economia, mas taxa de juros abaixando, o pessoal lá dos Estados Unidos vê essas possibilidades assim, né, de grandes investidores, de comprar clube no Brasil, por exemplo, hoje com uma taxa de juros lá na Europa, nos Estados Unidos de 6%, 7% aí em dólar, né, aqui no Brasil a 15, 16, 17, é menos atrativo, mas se você coloca isso num cenário de 5, 6 anos, talvez até menos, 3 anos, por exemplo, que a taxa vai diminuir, cara, aí vira dinheiro para todo lado, né, isso aí acontece demais. E o Vitória tem até lá, dependendo, para se organizar. E não é loucura pensar nesses 3 bilhões que ele falou aqui, eu achei um pouco exagerado. Mas se você for pensar para um horizonte maior, cada vez tem menos clubes no Brasil disponíveis para virarem SAF, com uma torcida gigante. E o Vitória tem tudo isso, né? E ainda tem um rival, o Bahia, que já foi vendido para um grupo que sabe muito bem analisar se o clube tem potencial, se a região é boa para comprar um clube. E
o rival do lado, né? Já poderia ser esse outro clube para um grande investidor fazer um aporte. Então, deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer. Toda novidade nós trazemos aqui no canal, então por isso que é importante você se inscrever. E o link aqui da Esportiva está embaixo na descrição. Valeu, galera!